Olá, Deus te abençoe. Seja bem-vindo ao nosso canal, ao canal da comunidade Coração Misericordioso de Jesus. E eu quero hoje partilhar um pouco com você do Evangelho do dia, do Evangelho em que hoje a igreja celebra o apóstolo Tomé. Só que antes eu quero rezar um pouco com você e peço a Deus que essa oração, a oração do Espírito Santo, ela possa alcançar o teu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Evangelho de hoje é o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 24 ao 29. E a palavra nos diz: Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos disseram-lhe: Vimos o Senhor. Mas ele replicou-lhes: Se não vi nas suas mãos o sinal dos pregos, e não puser o meu dedo no lugar dos pregos, e não introduzir a minha mão no seu lado, eu não acreditarei. 8 dias depois, estavam os seus discípulos outra vez no mesmo lugar, e Tomé com eles. Estando trancadas as portas, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Introduz aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe a tua mão e não sejas incrédulo, mas um homem de fé. Respondeu-lhe Tomé: Meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: Crestes porque me vistes. Feliz aqueles que creem sem ter visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho de hoje, ele nos traz questionamentos, né? E um dos questionamentos é sobre a fé de Tomé. Muitos acham que Tomé ele era um homem sem fé, mas ele não era um homem sem fé. Tomé, assim como um dos apóstolos, ele esteve presente com o Senhor durante muitos episódios em que Jesus realizou. Tomé, como ontem no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, Tomé ele viu o paralítico andar. Tomé ele viu o surdo ouvir, ele viu o cego enxergar, ele viu o mudo falar. Quantos milagres Jesus realizou e Tomé esteve presente. Tomé viu, cada um deles ele presenciou. Então Tomé ele era um homem de fé. E Tomé ele era capaz sim de dar a sua vida por Jesus e pelos seus amigos. Aqui mesmo no Evangelho de João, no capítulo 11, quando o Senhor vai ressuscitar Lázaro, quando o Senhor vai para Betânia, o evangelista narra que os judeus estavam querendo apedrejar Jesus e toda a sua comitiva. E o que foi que Tomé disse? Tomé disse: Nós vamos com ele. E se formos para morrer, iremos morrer com ele. Ou seja, ele era capaz sim de dar a sua vida por Jesus. Então Tomé ele era sim um homem de fé. Mas se Tomé era um homem de fé, por que que ele duvidou? Por que que ele não acreditou? Tomé, como todo cristão, ele passou por crises. E ele passou por uma crise de fé. A passagem de hoje nos narra que Tomé passou 8 dias sem a vida comunitária.
ou seja, durante 8 dias, Tomé não esteve presente com os apóstolos. É tanto que Jesus ele veio visitar os apóstolos e quando lá chegou ele só encontrou os 10. Judas já não estava mais entre eles porque já havia morrido e Tomé não estava presente. E Jesus se despediu deles porque Jesus queria voltar para o Pai. E 8 dias depois, Jesus voltou e só voltou para Tomé, porque precisava se despedir dele. Aí nos vem um questionamento. E onde estava Tomé durante esses 8 dias, né? O que Tomé fez durante esses 8 dias em que ele não esteve presente na vida comunitária? Talvez ele estivesse no seu quarto escuro, talvez ele estivesse vagando por aí. Mas por que Tomé entrou nessa crise de fé? Jesus era o Senhor de Tomé, era o seu mestre. Era com Jesus que Tomé aprendia todas as coisas. Foi com Jesus que Tomé viu o paralítico andar, o cego enxergar, o surdo ouvir, o mudo falar. Jesus era o seu grande amigo, era aquele que para ele era o Senhor, assim como Jesus realmente era. E de repente Tomé viu o seu Senhor morrer de uma forma tão cruel. E ele entrou numa crise de fé. E ele começou a se questionar. Então era muito natural que ele passasse por dias escuros, por noites traiçoeiras, por um deserto. E foi isso que aconteceu com ele, né? Só que Tomé percebeu que ele também não tinha condição de ficar sozinho. Então o que foi que ele fez? Ele voltou à vida comunitária. 8 dias depois, Tomé voltou ao encontro com os apóstolos, as portas fechadas, né? Porque os judeus ainda perseguiam os apóstolos. E Jesus entrou naquela reunião, naquele encontro entre eles. E Jesus saudou a Tomé. Jesus disse: toca o teu dedo na minha mão, coloca a tua mão no meu lado. Torna-te um homem de fé, não seja incrédulo. Jesus também sabia que Tomé era um homem de fé, mas que ele estava passando por uma crise, como eu já passei, como você já passou, e se você ainda não passou, ainda vai passar. Todos nós passamos porque somos cristãos. São os questionamentos que a vida nos oferece, as dúvidas, os medos, as incertezas, né? E Jesus diz: feliz daquele que crê sem ter visto. É isso que nós precisamos. Nós precisamos primeiro crer, só para depois ver. E naquele momento Tomé, ele diz: meu Senhor e meu Deus. Naquele momento ele tem a grande certeza de que ele não pode viver sem a vida comunitária, ele tem a grande certeza que ele não pode mais viver sem Deus, sem os apóstolos, sem a companhia dos seus. Quando Tomé diz meu Senhor e meu Deus, ele reconhece que o Senhor vai estar sempre com ele, sempre presente com ele, que mesmo depois da morte, que veio a sua ressurreição, a ressurreição do Senhor, ele sabe que o Senhor vai estar sempre com ele. Naquele momento ele acredita. Ele confia. É essa palavra que eu trago para nós hoje, nesse dia de São Tomé. Que nós possamos vencer as nossas crises de fé, que nós possamos não parar nela, não mergulhar nas nossas crises, não ficarmos parados nela, mas que possamos vencê-las. Que possamos não mergulhar nas nossas incertezas, nos nossos questionamentos, mas que possamos vencer cada um deles. Que possamos acreditar que, mesmo nas nossas dores, nas nossas incertezas, o Senhor ele vai estar sempre por perto. Tomé, ele sabe-se muito pouco sobre ele, né? Apenas aquilo que o Evangelho nos conta. Mas sabíamos que Tomé era um pescador, um homem simples, mas não duvidava da sua fé.
Ele não duvidava de que Jesus era o seu Deus, era o seu Senhor. Passou por uma crise porque era cristão, que é muito natural. Mas ele venceu. Ele voltou à vida comunitária, ele voltou ao encontro dos seus, porque ele acreditava que não dava para ser cristão sozinho. É essa palavra que o Senhor traz hoje para nós. Que possamos vencer as nossas incertezas, as nossas dúvidas, e que na hora da crise da fé possamos nos socorrer daqueles que amamos, daqueles que vão estar sempre perto de nós, a interceder por nós, a olhar por nós com carinho, a nos dizer uma palavra de ânimo, mas principalmente a voltarmos para o Senhor, porque o Senhor ele vai estar sempre por perto. Assim como o Senhor, o bom pastor, voltou para Tomé, para se despedir dele, para voltar para o Pai, todos os dias o Senhor vem ao nosso encontro, não para se despedir de nós, mas para nos abençoar, como Ele abençoou Tomé. Deus te abençoe.